Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nós vamos apresentar o seminário da matéria Manejo de Resíduos. O nosso tema é usinas sucrocoleiras. Bom, para falar das usinas sucrocoleiras, a gente tem que falar um pouco da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um dos maiores representantes da economia nacional. Ela traz o crescimento financeiro, inovas e tecnologias importantes para o desenvolvimento da agricultura nacional. Quando se fala da utilização da área para plantio, maior é a quantidade de resíduos gerados. Estes resíduos, quando dispostos inadequadamente, eles podem causar impactos ambientais e esses impactos podem ser revisíveis ao meio ambiente. De acordo com Pauliel, 2006, diz que os principais resíduos gerados em uma indústria do tipo, desses tipos, são a palha da cana, o bagaço, a água da lavagem da cana e a viança. A viança pode ser uma irrigação para a própria cultura da cana. Mas, afinal de contas, o que são resíduos? Resíduos são as partes que sobram do processo derivados de atividades humanas, atividades animais e atividades industriais. Dentro dessas atividades, nós vamos encontrar a matéria orgânica, o lixo doméstico e os afluentes das indústrias que geram os gases liberados no processo das indústrias e em processos também de motores, mecanização. O aumento significativo de resíduos em seus diferentes estados, sólidos, líquidos e gasosos, e os indesejáveis efeitos no meio ambiente, eles têm elevado o custo do tratamento desses elementos. Reduzir, reutilizar e reciclar são as condições essenciais para garantir processos mais econômicos e ambientalmente sustentáveis nas cidades e no campo. A classificação dos resíduos de acordo com sua origem. Eles podem ser classificados em resíduos de atividade agrícola, que são originados exclusivamente da produção agropecuária, resíduos da atividade industrial, que são compostos de matéria-prima originada estritamente de produção agrícola e completamente isenta de outros elementos, que não aqueles provenientes de produtos de colheita ou da criação durante o processo de industrialização. E tem os resíduos da atividade industrial, que são compostos por matéria-prima agrícola, com adição durante o processamento industrial de outras substâncias, como ocorre na indústria alimentícia. Aí é como funcionam os processos produtivos do açúcar e do etanol nas usinas sucroalcooleiras. Na primeira imagem, onde pode ver a indústria, onde que chega a cana, a recepção, tem o preparo, a moagem da cana, o tratamento do caldo da cana e a fermentação. E o resíduo, de todo esse processo, que é conhecido como a vinhaça, que é onde é o resíduo utilizado no nosso trabalho. Então, falando um pouco da recepção, do preparo e da moagem, é nesse momento do processo que ocorre a limpeza e a abertura da célula da cana-de-açúcar, com o objetivo de extrair o caldo da cana, de modo que haja uma perda mínima desse açúcar e garantir a umidade final do bagaço para que seja reduzida, A cana, ela é colhida inteira através de corte manual e é transportada e lavada para diminuir a quantidade de impureza que afetam na forma negativa do processo dela. É importante ressaltar que a cana, se ela for colhida mecanicamente, mecanizada, se a colheita for mecanizada, ela não pode ser lavada, porque a perda da sacarose é muito grande. Logo após a limpeza, a cana é transportada por esteiras até o equipamento de preparo. Normalmente, existem 2 conjuntos de facas rotativas que servem para picar a cana que estiver inteira e nivelar a camada da cana na esteira, para facilitar o trabalho do desfibrilador. Esse equipamento, ele vai pulverizar a cana, arrumar a cana, para abrir a célula em que estão os açúcares, facilitando o processo de extração da moeda. A extração do açúcar da cana, ela pode ser feita por 2 processos, tanto a moagem quanto a difusão. Só que a difusão, ela é muito pouco utilizada no Brasil. E a moagem é um processo de extração do caldo de cana que passa por 2 rolos
que passam por 2 rolos e extrai o caldo para produzir extrai o caldo e produz o bagaço, que possui um grau de umidade suficiente para que possa ser utilizado como combustível das caldeiras no fim de todo esse processo. E falando do tratamento do caldo da cana, o caldo da cana, após o processo de extração, ele contém uma grande quantidade de impureza que precisa ser reduzida e para deixar numa quantidade adequada no processo. A primeira fase do tratamento do caldo serve para remoção, por meio da peneira, né? Remoção de sólidos insolúveis, como areia, argila, bagacilhos. E a segunda fase é o tratamento químico desse caldo, que serve para remover as impurezas insolúveis que não foram eliminadas na primeira fase. E é necessário ainda fazer uma correção do pH para evitar a inversão e a decomposição da sacarose. É nesse momento que o processo produtivo de açúcar e etanol se divide. O caldo tratado ele pode ser enviado tanto para a fabricação de açúcar quanto para a fabricação de etanol. Na produção do açúcar, é obrigatória a etapa de sulfitação, que serve para inibir certas reações e fazer com que diminua a viscosidade do caldo, do xarope, das massas cozidas e dos miés, facilitando as operações de evaporação e cozimento. Na produção de etanol, o caldo deverá seguir para a pasteurização com aquecimento e resfriamento imediato. O resfriamento do caldo ele é realizado em 2 etapas. O caldo quente ele passa por um trocador de calor regenerativo e no sentido contrário do trocador regenerativo passa um caldo misto frio, onde o caldo misto é aquecido e o caldo para destilaria é resfriado. E a segunda etapa é o resfriamento final, onde normalmente é realizado em trocadores de placas, usando água como fluido de resfriamento. Problemas com a medição de nível nos processos de fermentação. Durante o processo de fermentação, um dos grandes problemas é a produção de espuma. Os antiespumantes, além deles serem caros, quando eles são utilizados de forma incorreta, eles afetam diretamente a qualidade da produção. Acontece pela especificação errada de instrumentos de medição de nível pontual nas dornas de fermentação. A maioria dos instrumentos, eles tendem a não fornecer valores corretos após um tempo de uso, exatamente pela incrustação gerada pela espuma no sensor dele. O ideal para esse processo é que o uso de instrumentos que sejam imunes a esse tipo de incrustação. Bom, agora em relação à produção da indústria sucroenergética e a produção de dejetos, a gente sabe que a cana-de-açúcar é um grande expoente do agronegócio brasileiro, e isso vem desde a época da colônia, e a produção de cana-de-açúcar ela gira em torno de 25 milhões de toneladas anuais, onde dentro desses 25 milhões, 15 milhões são exportados. Já a produção de etanol à base de milho, saiu os dados estatísticos que é produzido 791,4 milhões de litros, isso na safra de 2018-19, e 1,6 bilhões de litros nessa temporada. Aí, de acordo com Alves Filho, em 2007, ele disse que uma tonelada de cana ela produz cerca de 140 quilos de bagaço. E dentro desses 140 quilos, 90% disso é usado na produção de energia, sendo ela térmica ou elétrica. Já de acordo com o Gott, em 1969, ele atribuiu 8 outros métodos de reutilização desse bagaço, onde pode ser usado para a fabricação de chapas de fibra, que é usado em construções, a fabricação de massa de papel através da celulose, como pasta de alto rendimento, fabricação de matéria plástica e vários solventes utilizados na indústria. Já em relação à água de lavagem de cana, a gente sabe que tem um consumo de 2,5 metros cúbicos de água por tonelada de cana utilizada na usina. Só que esse processo ele só pode ser utilizado se a cana ela for queimada e a colheita for de forma manual. Caso seja mecanizada, ela não é utilizada. Essa água, então, utilizada para lavagem, ela passa por uma lagoa de sedimentação, onde é aplicado o cal, que serve para corrigir o pH, que auxilia na decantação das partículas sólidas. Essa água tratada, ela retorna para o mesmo processo de lavagem de cana, que assim forma um circuito fechado. E esse material decantado, em seguida, ele é misturado com torta de filtro e as cinzas utilizadas da caldeira, que assim ela é utilizada na lavoura como adubo.
Bom, toda atividade produtiva gera resíduos ou perdas, e esses subprodutos, quando eles não são reaproveitados ou tratados adequadamente, eles serão lançados no meio ambiente. Aí existem alguns maneiros alternativos de resíduos, que seria a vinhaça, que seria comumente utilizada como fertilizante na cultura da cana-de-açúcar, por ser rica em matéria orgânica e potássio. Algumas vezes ainda é lançada em cursos de água, causando poluição, que pode poluir o lençol freático. E quando aplicado em excesso, dado o elevado volume produzido, acarreta sérios impactos no solo. E uma alternativa é transformar a matéria orgânica presente na vinhaça em biogás, por meio de uma cultura de micro-organismos. Após esse tratamento adequado, esse biogás, composto principalmente por metano, pode gerar energia elétrica ao movimentar a turbina de um gerador. E mais, a vinhaça biodigerida, que contém menos matéria orgânica, ainda pode ser usada como fertilizante, minimizando o impacto ambiental do resíduo. Esse aproveitamento da vinhaça na produção de energia aumentaria a eficiência econômica de usinas e evitaria o lançamento sistemático desse resíduo ao ambiente, ampliando a sustentabilidade do setor. A vinhaça é um resíduo gerado na produção do álcool, e para cada litro de álcool são produzidos cerca de 10 a 13 litros de vinhaça, com diferentes concentrações de potássio, de acordo com o material de origem, o mosto. A vinhaça originária da fermentação do melaço, resíduo da fabricação do açúcar, vai possuir uma maior concentração em relação à vinhaça gerada na fermentação do caldo de cana. Dentre as vantagens, né, ela pode trazer a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas, pois ela tem a sua grande quantidade de matéria orgânica, pode fazer uma melhora da microflora do solo, né? Além de facilitar a mineralização do nitrogênio, ela traz melhorias das condições gerais de fertilidade do solo, trazendo um aumento no poder de retenção de água e no aumento de produtividade da cana, né? Dentre as suas desvantagens, a gente pode citar que o excesso de vinhaça pode provocar o retardamento do seu processo de maturação, né? Onde o que leva à queda do teor de sacarose e acaba comprometendo a qualidade final do seu produto. E o uso contínuo da vinhaça pode levar à contaminação do lençol freático. Já o bagaço gerado no Brasil é queimado em caldeiras para geração de energia, mas nessa queima formam-se as cinzas residuais, numa proporção estimada de 25 kg de cinza para cada tonelada de bagaço queimado. E entrando nessa questão de bagaço e cinza, foi feita uma pesquisa pelo Almir Salles e mais 4 colaboradores, né, que foi publicado em um artigo em 2016 na revista de Construction and Building de Materiais, que quando se juntam os resíduos da engenharia civil com o bagaço de cana e a cinza, o cimento que eles utilizaram apresentou uma resistência de até 93%. Isso podendo ser substituído os demais materiais e diminuir a quantidade de resíduos. Já na nossa conclusão, os resíduos sólidos na usina estudada, verificou-se que o correto gerenciamento dos resíduos desde a sua geração até a sua destinação podem trazer inúmeros benefícios para a empresa e, como exemplo, a gente pode citar a venda de resíduos recicláveis, minimização de impactos ambientais, geração de energia elétrica, evitar a geração de passivos ambientais e, por último, evitar as multas advindas dos órgãos ambientais fiscalizadores, né? E a usina em estudo, ela necessitou aí de um profissional responsável pelos esses resíduos, né, que dava a destinação correta e propondo soluções para os resíduos gerados em todos os setores de produção, diminuindo assim os futuros passivos e multas dos órgãos ambientais. Essas são as nossas referências, vocês podem estar constatando todas as informações lá, e muito obrigado.